Sexta-feira é dia de Geração V, teu programa de comentário político da Rádio Observador, feito em parceria com o Voto, o que significa que também é dia de conversar com uma das candidatas ao mais alto cargo da nação. Já recebemos Luís Marques Mendes, João Coutinho Figueiredo e esta semana temos a visita da eurodeputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. Olá Catarina, bem-vinda ao Geração V e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, bom dia, obrigado eu pelo convite. Eu sou o Vasco Galhardo, vou ser o moderador destas conversas e ao meu lado esquerdo tenho a Joana Marques Braz e do meu lado direito tenho José Miguel Saraiva. Acertei na disposição dos meus comentadores, não sei se a Catarina está bem ao centro. Catarina Martins, antes de avançarmos para as perguntas mais longas da Joana e do Zé, queremos saber muito rápido o que faria a Presidente Catarina se recebesse estes 3 diplomas em Belém, ou seja, se promulgava, se votava ou se enviava para o Tribunal Constitucional. Okay. Podemos? Podemos. Muito bem, recebe então em Belém um diploma do projeto de lei que aprova a saída de Portugal da NATO. Promulga, veta ou envia para o Tribunal Constitucional? Sou obrigada a promulgar, porque aliás a Constituição da República Portuguesa prevê a dissolução dos blocos político-militares. Muito bem, está respondido. Joana, próximo. Se existisse se chegava à Presidência da República um diploma que ordenava uma aplicação para recolher a identidade digital de cada pessoa. E, portanto, cada pessoa teria uma identidade digital e nós conseguimos recolher a atividade de cada pessoa. Promulgava ou votava? Votava. Isso, aliás, é inconstitucional porque vai contra as esferas de privacidade das pessoas. Eu acho que há muito para fazer para combater o anonimato e o crime digital e nas redes, mas isso não se faz num sistema de vigilância por todas as pessoas. Há outras formas de o fazer. Muito bem. Zé Miguel, o teu projeto de lei? É sobre o sistema fiscal. O sistema fiscal português, no índice da competitividade fiscal de 2025, elaborado pela Tax Foundation, está em 33º em 38 países da OCDE. Está pior no sistema fiscal direcionado às empresas e mal, mas não tão mal para as famílias. Se fosse votado na AR um diploma que reduzisse significativamente o IRC para uma taxa nominal de 15%, eliminando derramas, tributações autónomas, etc. Que reduzisse o IRS diminuindo os escalões, ou seja, reduzindo a sua progressividade, e eliminasse outros impostos que impendem sobre as famílias e empresas, nomeadamente IMT, IMI e AIMI, votava ou promulgava? Votava. A progressividade fiscal faz parte da Constituição da República Portuguesa e, portanto, deve ser defendida. Estou muito preocupada, por exemplo, com a tributação indireta, que não é nada progressiva, porque mesmo quem vive na pobreza, quando vai ao supermercado, paga IVA e de que maneira sobre os bens essenciais. Muito bem. Obrigado, Catarina. Vamos agora para as perguntas mais elaboradas. Joana, a primeira. Nas perguntas longas já disse várias vezes que não defende pura e simplesmente a saída de Portugal da NATO, mas defende sim a extinção da NATO como bloco político-militar, conforme o artigo 7º, número 2 da Constituição. A minha questão é de que forma concreta é que acha que seria possível a extinção da NATO? Ou se essa tem sido assim uma resposta como forma a tentar manter uma certa coerência com o Bloco de Esquerda e com a opção do Bloco de Esquerda face à NATO, mas que na prática, qual é então a diferença entre a posição da Catarina e dos outros candidatos? Bem, eu candidato-me à Presidência da República para cumprir a Constituição. Eu acho que se calhar sou das poucas que sente mesmo muito à vontade a cumprir tudo o que está na Constituição. Eu não escolho uns artigos que dá jeito. E que dá jeito. E na verdade a Constituição da República Portuguesa aponta à dissolução dos blocos político-militares e tem um sentido, ou seja, quando foi dissolvido o Pacto de Varsóvia também devia ter sido dissolvida a NATO. Isto não quer dizer acabar com mecanismos de cooperação para a defesa e para a segurança. Eu acho normal que a Europa coopere para a segurança e para a defesa, mas acho mais difícil nós acharmos que a nossa cooperação depende de nós termos um general norte-americano a mandar nas tropas europeias quando temos Donald Trump a ameaçar a Dinamarca, por exemplo, ou a fazer uma estratégia para a segurança nacional que considera que a Europa é um perigo e que a sua aliança à extrema-direita e a Putin é o que é o futuro da Europa e da União Europeia. Mas portanto, e como é que faríamos isso? Ou seja, como é que faríamos concretamente a extinção da NATO? Como é que seria possível? Eu acho que Portugal deve fazer parte do movimento europeu para uma nova segurança e uma nova ideia de defesa. Um exército europeu, por exemplo? Mas em vez... Não é preciso um exército europeu, também não há um exército da NATO, existe cooperação. E há mecanismos até que foram criados e que podem ser refeitos, digamos assim. Penso, por exemplo, na Organização para a Segurança e Cooperação Europeia, que pode ser refeito para estes fins, e seria interessante, até porque a União Europeia não deve perder a possibilidade de falar com o Reino Unido, não deve perder a possibilidade de falar com a Noruega, portanto não tem muito sentido achar que a defesa na Europa é uma coisa da União Europeia. É uma cooperação mais vasta, com a soberania dos países que não a devem perder, mas deve haver essa cooperação. Eu acho que é Portugal... Uma espécie de NATO sem a América. Uma espécie de NATO sem a América, então seria isso.
Diria que eu acho que pode ser refeita a forma como nós olhamos para o direito internacional. Este era um momento importante para o fazer. Acho que Portugal não fará sozinho, mas acho que também não tem de não ter opinião, porque os países soberanos terem opinião e fazerem um caminho que tenha a ver com o multilateralismo, com a segurança, com a paz, com o projeto para o mundo é importante. E a ideia de que Portugal é muito pequenino para ter opinião é uma ideia que eu contesto. E que historicamente, na verdade, não é verdade, porque Portugal historicamente já teve papel importante quando quis. Muito bem. Zé Miguel, a segunda pergunta? Sim, eu queria questioná-lo sobre... Já afirmou que se fosse Presidente da República atualmente vetaria a lei da imigração, a lei da nacionalidade, ou tenderia a vetar, e mais recentemente a alteração à lei de trabalho, reforma laboral. O que eu queria perguntar é se a Catarina Martins será, numa expressão que ficou muito conhecida, uma força de bloqueio a qualquer governo que não seja de esquerda. Não, mas acho que são um importante equilíbrio num quadro muito inclinado para a direita. Por exemplo, há debates que não estão a ser tidos. Eu acho que a maioria da população portuguesa não percebe que o que está em causa nas alterações da lei da nacionalidade, por exemplo, é que uma criança que nasceu em Portugal, mas cujos pais não são portugueses, pode acabar todo o primeiro ciclo sem ter a nacionalidade portuguesa e nunca tendo conhecido outro país. E nós queremos que uma criança, que na verdade é em todos os aspectos da sua vida portuguesa, porque aqui nasceu, aqui cresceu, aqui vai à escola, já completou o primeiro ciclo e ainda não tem a nacionalidade portuguesa. Eu tenho a certeza que a maioria da população não concorda com isto. Não concorda com isto porque gosta de integração, porque protege as crianças, porque percebe o que é uma comunidade. E, portanto, eu acho que uma Presidente da República que tem uma visão diferente da do Governo e que pode lançar o debate também de outra forma, pode ser um importante equilíbrio para toda a gente. Assim como eu acho que a maior parte das pessoas, ou a maior parte dos jovens, eu te diria, os não jovens, os pais e os avós também, não querem que as gerações mais jovens, pela simples razão de nunca terem tido um contrato permanente, possam ficar a prazo toda a vida. Ou seja, uma pessoa, mesmo que arranje um salário, um emprego com um salário bom, nunca há de conseguir, por exemplo, um empréstimo bancário para comprar uma casa, porque o projeto do Governo nunca tem um contrato permanente. Eu acho que este debate tem de ser tido e acho que não é força de bloqueio colocar os debates com as várias perspectivas que nós temos na sociedade, que isso só reforça a democracia, isso até desbloqueia a democracia, porque passa a política a falar do concreto da vida das pessoas, em vez de ficar a falar de uma espécie de metapolítica partidária que ninguém sabe de que é que se está a falar às vezes. Muito bem. Entendo que eu tenho que provocar ligeiramente. Claro, e acho ótimo que me provoque. A próxima pergunta. Afirma que não daria posse a um governo de Chega se tivesse maioria, porém se tivesse maioria absoluta, ou seja, se existisse um governo de Chega com maioria absoluta, seria forçado a fazê-lo, acredito eu. Ou então, a outra alternativa seria estarem a colocar eu não disse exatamente isso. O partido... Então pode dizer, exatamente. Há um truque destas eleições que eu não gosto, que é colocar todos os candidatos à presidência da República a discutirem a inevitabilidade de um governo do Chega. E o que eu digo é que eu sou candidata à presidência da República precisamente para que o Chega nunca tenha maioria neste país. Porque eu sei que o que Chega neste país... Como é que faria isso enquanto Presidente da República? Repare, como é que impediria, ou seja, tendo em conta que o Chega tem estado a crescer, e acho que é normal as pessoas também ficarem apreensivas sobre o futuro do governo. Mas reparem, a democracia não é uma espécie de jogo institucional permanente. Claro que enquanto Presidente da República eu cumpro a Constituição. E claro que também posso dizer que não indigito ministros que eu já sei à partida que são contra valores constitucionais. Nós não podemos ter como Ministro da Educação alguém que acha que escolhe as crianças que podem ter acesso à escola pelo apelido, quando a nossa Constituição diz que todas as crianças têm acesso à escola. Sim. Certo? Ou seja, parece óbvio. Nós não podemos ter como Ministro da Administração Interna alguém que defende que a polícia deve matar primeiro e perguntar depois. Porque isto é uma violação grosseira da Constituição, todas as convenções que Portugal é signatário, enfim, do Estado de Direito Democrático. Parece normal. Mas é claro que dentro do que é as obrigações constitucionais eu farei o que está na Constituição. Longe de mim perverter a Constituição de alguma forma, não acredito nisso, não sou absolutamente contra qualquer tipo de golpe constitucional, nunca o farei. Agora a questão é, se eu com a minha campanha for bem sucedida, quer dizer que eu consegui lançar o debate político de uma forma diferente neste país. E isso é a maior segurança que as pessoas podem ter de que o Chega não será governo. Porque os votos são o produto do debate político e cultural que temos na sociedade. E eu apresento-me a estas eleições para ser Presidente da República, não fazendo o jogo da extrema-direita, mas pelo contrário, correndo o risco, que eu acho que é fundamental na democracia hoje, de ter o debate de uma nova forma. E quanto mais força eu tiver nestas eleições presidenciais, mais distante estaremos de algum dia eu chegue a ser governo. E depois no pós.
Ou seja, diz isso neste momento na campanha. Ou seja, o seu trabalho neste momento está a ser na campanha. Se eu for bem sucedida na minha campanha, o Chega vai ter muita dificuldade em convencer alguém a votar neles. Depois se for presidente, o que é que irá fazer concretamente para impedir, no fundo, uma força de extrema-direita de subir? Repare, eu acho que de forma concreta. Sim, seja, eu estava a dizer, a forma concreta como lançamos os debates da nossa sociedade são importantes. Eu acho que já há uma vitória desta campanha presidencial ter algum debate à esquerda mais forte. E acho que, modestamente, faço o meu contributo. Nós podíamos estar a discutir as burcas inexistentes em Portugal ou estar a discutir o pacote laboral. Estamos a discutir o pacote laboral. Quer dizer que já estamos a fazer uma parte desse caminho. E que em cada momento da sociedade uma Presidente da República saiba que a política tem de se centrar nos problemas concretos das pessoas e não no que a extrema-direita quer inventar, é muito importante. Por exemplo, a extrema-direita agora quer inventar uma pretensa oposição de algumas comunidades à celebração do Natal, que é uma coisa que nunca existiu em Portugal e nem existe em lado nenhum. Enquanto isso, há pessoas que querem ir ao hospital e não tem uma urgência aberta. Uma Presidente da República o que é que faz? Fala das urgências abertas. Centra o debate. Centra o debate onde é preciso. Ou seja, magistratura de influência. Sim, é muito importante. Ou seja, para lá da direita seria essa. O que queria perceber é quais são os mecanismos constitucionais que vai utilizar. Claro que há mecanismos constitucionais, óbvios, ou seja, deve ser mandado para a fiscalização preventiva da Constituição tudo o que é contra a Constituição, deve haver veto político e mensagem ao Parlamento sempre que isso é preciso, mas os mecanismos institucionais, sem a capacidade de lançar no debate, o debate no país, dos temas fundamentais, ficam muito distantes das pessoas. A democracia fica uma espécie de formalismo de secretaria que não diz nada à população. E, portanto, como Presidente da República, a magistratura de influência, não sobre qual é o partido que deve dialogar com qual, o jogo parlamentar em cada momento, que eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa teve um pouco demais, do meu ponto de vista, mas pelo contrário, os debates mesmo da nossa sociedade. Há debates tão importantes que têm de ser tidos hoje, até sobre, por exemplo, a condição dos homens e das mulheres na sociedade hoje, que mudou muito e que está tão complicado e que está a criar até uma incapacidade de diálogo entre gerações, às vezes, que é muito preocupante. Uma Presidente da República pode fazer isso. E eu acho que é assim que se faz. Reorientar o debate e reorientar o discurso público. Sim, ou pelo menos fazer a sua parte para que haja esse equilíbrio na sociedade. A Presidente da República é uma parte de um todo democrático. Sim, mas não é um mordomo de assinar documentos, é alguém que faz debate. Deu o exemplo das burcas e no dia em que foi aprovada a proibição das burcas foi aprovada a redução do IRC e ninguém se apercebeu que foi aprovada a redução do IRC, ninguém falou disso. Portanto, eu acho que é um pouco isso que... Concordando ou discordando do IRC. Sim, é isso. Ou a lei da nacionalidade votada no mesmo dia em que é votado o orçamento na Generalidade. E nós não falarmos do orçamento do Estado e se vamos ou não ter professores nas escolas. Ou seja, e esse tipo de forma como o debate está a ser condicionado por uma agenda que não resolve problemas ao país, quando muito cria até problemas onde nem existiam. Então, por exemplo, as burcas? Exato. É preciso alguém que queira equilibrar isto em nome da decência. Muito bem. E eu candidato-me a Presidente da República em nome da decência. Muito bem. Zé Miguel, tens uma pergunta sobre estes cenários. A Joana colocou-lhe o cenário mais dantesco, digamos assim, de Chega a ter uma maioria absoluta. A pergunta era se então não enviava sempre para eleições. Portanto, daria posse ao governo. Eu acho que pode haver, aliás, na Assembleia da República outras maiorias. Trabalharia para isso, mas dentro sempre do quadro constitucional. Ou seja, e é exatamente isso que eu lhe ia perguntar como follow-up, se enjeitaria um governo de iniciativa presidencial. Portanto, um governo que nasce mais de uma indigitação pelo Presidente da República e não tanto da nomeação, digamos assim, parlamentar por parte dos partidos. Um pouco como se falou com o Mário Centeno quando António Costa saiu. Sim, era um caso muito particular. Os governos de iniciativa presidencial que existiram, por exemplo, pouco tempo depois da nossa Constituição, deixaram de ser possíveis a partir da revisão constitucional de 82. Certo. Ou seja, nós dizemos sempre que o nosso sistema é semipresidencialista, mas na verdade o centro é o Parlamento. E eu, como Presidente da República, o Presidente da República faz aqui um equilíbrio importante, mas o centro está no Parlamento. E eu respeito muito esse centro no Parlamento. Uma solução desse tipo só seria possível se existisse uma maioria clara no Parlamento para essa solução. Certo. E não por ser de iniciativa presidencial. Nós não somos como França e eu acho que felizmente. E portanto, digamos que vejo isso como possível em circunstâncias muito limitadas. Muito bem, Joana? Muito bem. Portanto, outra pergunta é, temos quanto tempo? Temos mais uma pergunta. Okay. Então,
No debate com António Filipe disse, e vou citar: precisamos de uma Presidente da República que fale menos dos jogos partidários e que fale mais das necessidades do país. Mas depois no debate com Seguro trouxe bastante os temas dos jogos partidários do passado entre o PS e o PSD na altura da Troika, a propósito da Salvação Nacional. Portanto, passou ali uma grande parte do debate. Mas eu não acho que sejam jogos partidários. Tem a ver como é que nós respondemos aos momentos difíceis do país. Tem a ver como é que nós lidamos com salários ou pensões. Na altura havia duas visões. Havia a visão de que a única forma de responder àquele momento que Portugal estava a viver era através do corte de salários, pensões, serviços públicos, e que foi feito por PSD e CDS com o apoio de António José Seguro. Aliás, contra a Constituição. O que quer dizer que, quando alguém se candidata a Presidente da República, é preciso perguntar de que lado é que esteve quando a nossa função... Qual é a função de um Presidente da República? Não é simplesmente fazer discursos nos chancelens ou ir fazer inaugurações, não é? É a defesa da Constituição. Claro. De que lado é que nós estamos? A mim interessa um pouco o jogo partidário, mas interessa-me saber que António José Seguro achou normal viabilizar orçamentos que foram considerados inconstitucionais porque cortavam salários e pensões. Isto é muito concreto da vida das pessoas. Mas num debate de 30 minutos, como era aquele que estavam a ter, passaram uma grande parte do debate a falar sobre o passado, não é? Passaram por cerca de metade do debate a falar sobre Eu gostaria de falar de mais coisas, mas também aí não sou eu que giro os tempos e os temas. Mas é preciso que as pessoas percebam que isso não é coisa pouca, porque havia outras alternativas. Aliás, houve até, por exemplo, o manifesto sobre a dívida, que foi assinado por pessoas tão diferentes como Freitas do Amaral, o Adriano Moreira, a Manuela Ferreira Leite, o Francisco Louçã, o Eduardo Ferro Rodrigues, que tinham outra visão. E, portanto, há visões em confronto, e umas cumpriam a Constituição e outras não cumpriam a Constituição. Então não está à procura de tentar falar para um eleitorado, por exemplo, nesse debate, não houve aí um jogo, ou não houve também um próprio jogo partidário, que aqui não, sim, partidário, tentando falar para um eleitorado do PS. Nós temos depois uma condição óbvia, que é, eu gostaria muito de dar como exemplo de papel na Presidência da República de Maria de Lourdes Pintacilgo, mas a Maria de Lourdes Pintacilgo fez uma extraordinária campanha, mas não foi eleita Presidente da República. Nós nunca tivemos uma Presidente da República mulher. Quais são os exemplos objetivos que eu tenho de ação presidencial que eu posso citar porque achei que foram importantes e que são para mim um exemplo? Quais são? Jorge Sampaio e Mário Soares. Okay. Isso não tem a ver com o campo político, são os dois do Partido Socialista, eu não sou, isso é claro, nunca fui do Partido Socialista, mas são, enquanto referência presidencial, as que eu tenho. Tenho outras referências, claro, a Maria de Lourdes Pintacilgo é muito importante, mas não foi Presidente da República. Catarina Martins, é tempo de ouvirmos a sua recomendação. O que é que vai sugerir às pessoas que nos veem e ouvem? Há um filme extraordinário da Laura Carreira, que é um filme, eu acho que estreou no princípio deste ano, eu sou péssima para datas e não tenho aqui, mas que recebeu agora uma série de prémios importantes, que se chama On Falling. Tem uma atriz extraordinária, a Joana Santos, como protagonista, e é um filme que se passa no Reino Unido, com trabalhadores imigrantes que trabalham por turnos. E o que eu estou a dizer pode soar chato, o filme não é nada chato. O filme é extraordinário, é comovente, é entusiasmante. E eu acho que nos dá um retrato do nosso mundo tão forte como bonito, e eu sou tão grata à Laura Carreira e à geração dela, tão jovens, a fazerem coisas tão extraordinárias. Por favor, vão ver, devem encontrar em algum lado. Pesquisem na net e encontram Unfolding da Laura Carreira. Eu lembro-me de ver o trailer num cinema. Ou está na RTP Play ou está na Prime Video, não tenho a certeza, mas eu sei que está numa das plataformas. Procurem, vale a pena, garanto que não vão perder o vosso tempo. Muito obrigado, Catarina. Zé, tens uma pergunta agora sobre... Eu ainda vou acabar da primeira parte, ainda a propósito da frase que diz no debate António Filipe. Eu gostei muito dessa frase do debate, que precisamos de uma Presidente da República que fale, lá está, menos jogos partidários e que fale mais das necessidades do país. Então a pergunta é que, concretamente, quais são, se pudesse escolher assim, duas necessidades, para falar em primeiro lugar quais eram as duas necessidades que escolhia e quais eram os mecanismos presidenciais que escolheria para tentar abordar essas necessidades? Então, em primeiro lugar, escolhia a questão da saúde. Porque tem-se falado muito de modelos de gestão da saúde e pouco das necessidades dos utentes da saúde. E nós precisamos de discutir o país que temos. O SNS é extraordinário e é preciso perceber o que tem de bom, mas não vale a pena dizer só isso, porque as pessoas estão a ver que está a falhar, estão aflitas e, portanto, não vale a pena dizer que uma coisa é muito boa. Quer dizer, ainda bem que princípios são bons, ainda bem que há coisas muito boas, e há, que não há mais lado nenhum, mas agora é preciso pensar. E o que é que nós temos? Nós temos uma população muito diferente da que tínhamos quando o SNS foi formado. Temos uma população envelhecida, temos muito mais doença crónica, infelizmente com as alterações climáticas sabemos que as questões das doenças crónicas vão ser cada vez mais prevalentes, e ao mesmo tempo, o que é problema, mas também temos soluções. Temos, por exemplo, profissões da saúde com uma especialização que não tinham antes. Portugal forma dos melhores enfermeiros do mundo.
têm uma enorme especialização e que se lhes fosse dada mais centralidade na organização da saúde, podiam ser a primeira linha a acompanhar quem está em envelhecimento, a acompanhar quem está sozinho, a acompanhar a doença crónica, a fazer a prevenção da doença e a promoção da saúde, a não deixar que uma doença crónica depois se transforme num episódio agudo, a dizer às pessoas, olha, isto tem mesmo que ir para aquele médico, ajudar as pessoas a caminharem no SNS e a terem acesso ao médico que é preciso. Portanto, se calhar se começarmos a debater as coisas de uma forma diferente, em vez de ser do modelo de negócio, ser do modelo do cidadão. E qual seria o mecanismo constitucional que utilizaria para esse tema? Isto é mesmo uma questão de magistratura de influência, pura e dura. Mas eu acho que ela é muito importante, porque eu lembro, Mário Soares fez isso sobre os tantos bairros de barracas que existiam à volta de Lisboa para que houvesse realojamento. Mário Soares fez isso, Jorge Sampaio fez isso, por exemplo, em questões de coesão territorial e associações de desenvolvimento local que há até hoje, etc., que se lembram como esse período foi importante. Eu acho mesmo que lançar debates vale a pena lançar debates. Marcelo Rebelo de Sousa, com quem eu tenho tantas divergências, eu acho que fez isso bem, por exemplo, sobre as pessoas em situação de sem-abrigo. Eu não estou a dizer que tenha resolvido, não resolveu. Ou com os cuidadores informais, e estivemos juntos. Em Portugal nem sequer se usava a expressão cuidadores informais. Foi um trabalho grande, que aliás a Marisa Matias é que o iniciou em Portugal, mas que teve estes aliados e que é importante. Está resolvido? Não. Mas foi possível começarmos a olhar com mais respeito para as pessoas, percebermos que o problema está lá, começarmos a falar de outra forma. Sim, e eu acho que essa magistratura de influência é muito importante. Mas há outra questão que é o nosso modelo de economia. Nós há bocadinho falávamos da lei do trabalho, muito sinceramente. A lei do trabalho, eu sou contra as alterações, mas também não sou a favor da lei como está. Mas a mim interessa mais que não se piore. Mas, sobretudo, falar de um modelo de economia. Porque nós temos um modelo de economia que é assente no turismo, que é assente em mão de obra barata e habitação cara. Este país é impossível e a maior parte dos jovens vão se querer ir embora. Nós precisamos de ter claramente uma estratégia para o desenvolvimento do nosso país que seja baseada em inovação, que ponha a tecnologia ao serviço do país. Nós temos, aliás, condições para o fazer, até abraçando uma das maiores crises do nosso tempo, que é a crise climática, porque nós temos condições muito interessantes para fazer uma transição energética. Mas isso precisa que haja um discurso em Portugal sobre como é que nós ligamos a investigação científica que temos e que é extraordinária, com as condições naturais do país, para algumas respostas também são muito boas, com as empresas e, portanto, a aplicação tecnológica. Para isso, muito sinceramente, é preciso uma estratégia pública. Porque se nós dizemos que são só as empresas privadas que vão fazer o que bem lhes interessa, reparem, as empresas vão tentar ter lucro no imediato, o que é absolutamente legítimo, e eu acho muito bem. Mas o lucro no imediato em Portugal é feito com o turismo e com o imobiliário. E, muito sinceramente, isso só está a dar baixos salários à geração mais nova. E, portanto, sem prejuízo da economia privada, aliás a nossa Constituição é muito clara sobre isso, sobre a economia mista, sobre a importância da economia privada, da liberdade, da iniciativa, não pôde nada disso em causa. O Estado tem que ter uma visão, tem que propor ao país uma forma de ligar a inovação que nós temos ao emprego que nós temos. Porque se nós já estamos a formar pessoas que depois percebem que não têm lugar no nosso país. Isso é uma desgraça. Zé Miguel, e por falar em economia? Sim, por falar em economia, Portugal foi eleito a Economia do Ano pelo The Economist, o jornal britânico. A Catarina Martins disse a esse propósito, e cito, não há nenhum sucesso numa economia quando quem trabalha não consegue pagar as suas contas, ou algo do género. Também esta semana o Primeiro-Ministro afirmou ter como ambição elevar os salários para os patamares que temos ouvido. Se fosse Presidente da República, a Catarina Martins felicitaria o Governo por esta distinção e acompanharia o Primeiro-Ministro nesta ambição? Se eu fosse Presidente da República, tentaria que o Governo lesse a notícia até ao fim, para perceber que a Dinamarca, ou a Turquia, ou a Polónia cresceram mais do que Portugal, para perceber quando dizem que a inflação está baixa não contaram com a inflação na alimentação, e para perceber o próprio aviso que estava na notícia de que cuidado, porque o emprego depende muito do turismo. E, portanto, talvez tivesse sido bom ler a notícia toda, não é? Porque isto é como assinar um seguro e não ler as letras miudinhas, depois pode correr mal. E, portanto, se a Presidente da República puder dar uma lupa para se ler bem as letras miudinhas, acho que faz um favor ao país, eu teria feito com certeza. Porque eu acho que, repare, os prémios são o que são, as revistas dizem o que dizem, promovem, mas nós temos de ter uma forma de olhar para o nosso país que não é acharmos que está tudo mal, mas também não é acharmos que está tudo bem, e sobretudo percebermos que tem de ser a própria análise que nós fazemos das condições reais da vida das pessoas no país que nos dizem se a economia é boa ou não é boa. Imaginem, uma economia que cresce muito com base num offshore e que a maior parte da população é pobre, até pode ganhar muitos prémios e ter um PIB muito alto, acham que é uma boa economia?
Eu acho que não, porque acho que as condições reais da vida de quem vive num país e as condições reais de quem trabalha é que diz se uma economia é boa ou não é boa. Uma economia que se calhar não cresça tanto, mas em que os salários do que o Primeiro-Ministro falou sejam uma realidade, se calhar é uma boa economia. O que eu acho... Só são possíveis esses salários se a economia crescer bastante. Ou seja, se a economia tiver E se a economia for diferente? Alguém acredita que nós vamos ter uma economia baseada no turismo com 3.000 euros de salário médio? Ou seja, para nós termos salários médios mais altos e mais fortes, vamos precisar seguramente ter um modelo de economia. Eu não estou a dizer que o turismo é péssimo. Portugal vai ter sempre turismo e deve ter. É um país bonito, temos um clima porreiro, temos um património cultural lindo, temos do ponto de vista da criação artística coisas fantásticas que mudam o pensamento. Ótimo, venham visitar-nos, adoramos isso e ainda por cima é parte da nossa economia. Somos muito hospitaleiros também, sim. Mas não pode, e é bom, nós gostamos de conhecer o mundo, que o mundo nos conheça, está tudo certo. Sim. Não pode é ser tudo o que nós fazemos num modelo que puxa para baixo os salários. E portanto, nós precisamos mesmo, ou seja, o Primeiro-Ministro disse isso só para fazer graçolas na altura da greve. Eu, por acaso, acho que são graçolas que têm pouca piada, porque as pessoas que trabalham e que têm os seus salários tão curtos e não conseguem chegar até ao fim do mês, que não sabem como é que vão arranjar uma casa, pessoas que pensam, eu nunca vou ter uma casa na vida, eu vou viver toda a vida num quarto e coisas do género. Quer dizer, não devem achar grande piada estas graçolas do Primeiro-Ministro. Eu acho que os objetivos deviam ser objetivos sérios. Para isso era importante não estar a precarizar mais o trabalho como ele quer, era importante estar a discutir outro modelo de economia para podermos ter uma qualificação que fizesse salários sólidos no nosso país, que nós podemos ter. Joana? Tenho uma pergunta que não estava alinhada, mas a Catarina está a responder tão rápido a estas perguntas. Peço desculpa. Não, está ótimo. Acho que é mesmo assim, com pragmatismo. Isto nós foi a primeira mulher que tivemos aqui e vai direitinha. Pronto, as mulheres normalmente já fiz mais perguntas do que todos os candidatos. Relativamente à lei da eutanásia, sim. A lei da eutanásia neste momento está estancada, não é? Portanto, a lei da eutanásia foi aprovada no Parlamento, foi promulgada pelo Presidente da República, depois precisava de um regulamento, precisava de ser regulamentada para poder estar em vigor. Entretanto, o governo muda de cor no país e o Parlamento ganha uma nova maioria diferente, há normas suscitadas pelo PSD sobre a sua inconstitucionalidade e são enviadas ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional diz que há um conjunto de normas inconstitucionais dentro do diploma que já foi promulgado e neste momento estamos assim estancados, não é? Portanto, temos um diploma que foi promulgado, que está publicado, não está em vigor e que faltam aqui. Na verdade, o que o Tribunal Constitucional diz, porque a lei foi debatida durante muitos anos, nós temos décadas já deste debate em Portugal, foi toda a gente ouvida, a lei é muito segura, para que as pessoas percebam, nós estamos a falar de alguém que está numa situação terminal da sua vida, em enorme sofrimento e sem nenhuma perspectiva de que a sua situação melhore, que só vai piorar, e as pessoas que assim decidirem poderem pedir ajuda aos médicos para antecipar o momento da sua morte porque não aguentam mais o sofrimento. Portanto, é uma lei que é para casos muito restritos, muito poucos, e é muito pensada para ter muitas seguranças, para ter a certeza que não há realmente outra solução, para ter a certeza que a pessoa está mesmo conscientemente e reiteradamente a expressar esta vontade. Exatamente, e portanto a pessoa tem que... Está tudo muito protegido e ainda bem, é assim que tem de ser. Mas se calhar todos nós conhecemos situações em que há pessoas que estão numa situação horrível e que nenhum de nós e que temos a obrigação de respeitar o que as pessoas querem, pronto. E as pessoas têm formas diferentes neste momento, a pergunta é concreta, neste momento está tudo em águas de bacalhau. Sim, mas o que eu queria dizer é, o que disse, na verdade, o Governo podia regulamentar a lei seguindo os cuidados que o Tribunal Constitucional pede, ou seja, não é necessário mudar a lei. O que diz o Tribunal Constitucional, sobretudo, tem um peso grande sobre a forma como a lei há de ser regulamentada. Até porque o Tribunal Constitucional já se tinha pronunciado sobre a lei e, em geral, tinha... Mas há artigos da lei que foram declarados inconstitucionais. Ou o Parlamento faz com uma maioria de 2/3 reforça essa inconstitucionalidade e ultrapassa essa inconstitucionalidade, ou então terá mesmo de os alterar, porque já foram declarados inconstitucionais. Sim, mas uma parte das dúvidas do Tribunal Constitucional ficam resolvidas se a regulamentação, porque tem a ver com conceitos que o Tribunal Constitucional acha que podem estar um bocadinho indeterminados. E, portanto, uma boa regulamentação pode ultrapassar... E para os médicos terem ou não que dizer a razão pela qual são objetores de consciência. Objetores de consciência. Sim, essa é uma matéria mais complexa, porque há objeção de consciência noutras matérias e aí a questão é bastante complexa. Isto é um outro tema completamente diferente. Sim. Mas em Portugal a objeção de consciência dos médicos tem levado, por exemplo, a recusar a interrupção voluntária de gravidez a mulheres
de uma forma que viola os direitos dessas mulheres, sem que se perceba A razão, e sobretudo porque os médicos, não sendo obrigados a declarar, às vezes dizem que não fazem porque sim, ou seja, não há uma objeção de consciência real, tem a ver com a organização do serviço e acharem que há direitos que são mais pequenos, ou enfim. Então o ponto é, enquanto Presidente... Enquanto Presidente, eu acho que há uma lei que deve ser resolvida, porque já foi debatida, com a sua constitucionalidade já foi aferida várias vezes. Se há alguma coisa pequena a corrigir ainda, que ela seja corrigida e que seja regulamentada. E acho que, digamos assim, o respeito pela democracia, que me levaria a mim, enquanto Presidente da República, a ter uma relação institucional boa, cordial, de trabalho com o governo de direita, é o que eu espero ter. Também tem de levar uma maioria do Parlamento a saber respeitar uma lei que foi debatida durante décadas e que está neste momento em condições de existir. Se esta maioria o vai fazer, eu duvido. Mas isso diz também da incapacidade democrática da atual maioria. Uma última pergunta antes de passarmos para o desafio final, Zé. Sim, eu queria só uma pergunta muito rápida. A Catarina Martins disse numa entrevista, acho que foi uma entrevista há algum tempo, que é essencial, é importante para o país ter um Presidente da República de esquerda, neste momento. O debate político no país está altamente polarizado, como de resto não só em Portugal. Acha que eleger uma Presidenta ou um Presidente de um desses polos não seria mais prejudicial para o ambiente já de conflito que se vive na República Portuguesa, por oposição a um candidato chamado do centro ou chamado moderado, como eles se apelidam? O que é um candidato moderado? Ou seja, estou a dizer que o Luís Marques Mendes diz que é do centro, o António José Seguro diz que é do centro, o AVML também. Repare, será moderado acharmos que os mais jovens vão viver toda a vida a contrato a prazo? Eu não acho moderado, acho bastante radical, e aparentemente quem se diz do centro defende que essa é uma boa ideia. Eu acho que se calhar nós já estamos a perder a noção do que quer dizer moderado. Eu acho que moderação seria dizer que temos que arranjar soluções em que todas as gerações são respeitadas. E isso parece-me bastante mais importante do que aceitar soluções que basicamente retiram o tapete debaixo dos pés de tanta gente em Portugal. E eu acho que a palavra moderação tem sido mal usada. Repare, quando nós estamos entre... Um exemplo que parece-me que é claro. Quando nós estamos, por exemplo, a olhar para o genocídio em Gaza e alguém nos diz para sermos moderados, isso quer dizer o quê? Se uma pessoa não usar a palavra genocídio, está a ser moderada ou está pura e simplesmente a defender um fascínora? E não há nada mais radical e irresponsável do que defender o fascínora Netanyahu, neste momento histórico. Portanto, eu diria que a moderação é saber usar as palavras e saber dizer que o direito internacional e os direitos humanos são para valer. E eu acho que eu gosto de usar as palavras com o termo próprio. E moderação é isso. Muito bem. Senhora. Passamos agora para o nosso desafio que temos feito com todos os candidatos. A Joana vai dar aqui um contexto. Então, acreditamos que um dos papéis do Presidente da República será o de garantir alguma estabilidade e algum diálogo, aliás, pelo menos o diálogo com todos os partidos com assento parlamentar. Portanto, será necessário que o Presidente da República consiga dialogar com todos e, portanto, consiga estabelecer aqui pontos de conexão. Então, a nossa pergunta para si, Catarina, é se consegue salientar um ponto positivo de todos os partidos que têm assento parlamentar, portanto, que digam um ponto positivo de todos eles, dos conseguidos que quiser, claro. Exatamente. Vamos começar então. PSD. O PSD tem um grupo de mulheres que assumiram lugares de dirigentes, umas mais conhecidas do que outras, algumas têm profundas divergências, mas devo dizer que não hesitaram em matérias fundamentais do combate à violência contra as mulheres. E talvez isto seja uma surpresa, mas durante a Troika foi possível, era eu coordenadora do Bloco de Esquerda, aprovar projetos conjuntos em orçamentos que depois votámos contra, porque nunca votaríamos a favor de cortes de salários e pensões, mas medidas específicas para, no meio daquele momento tão louco, protegermos alguma coisa do apoio às vítimas. Não estou a dizer que foi feito o que devia ter sido feito, mas registro que isso foi possível fazer e essa conversa existiu num momento tão difícil em que estávamos em polos opostos, com mulheres do PSD que sempre levaram a sério o respeito pelas mulheres. Muito bem. Chega? Talvez seja bom
para aprender pelo contra-exemplo, porque o contra-exemplo também é bom. Por exemplo, se André Ventura acha que uma pessoa é boa para um determinado papel, é provável que ela tenha roubado esmolas de uma igreja ou assaltado malas no aeroporto. É bom E, para portanto, para saber o que não fazer. Podemos perguntar-lhe a opinião para sabermos para tirar. Aliás, podia ser uma ferramenta de recursos humanos. André Ventura recomenda? Se recomenda, provavelmente é má ideia, porque ele é péssimo a escolher pessoas. Tem provado isso. Muito bem, PS. PS, eu trabalhei muito com pessoas do Partido Socialista, não é? Portanto, sobre isso sou suspeita. Acho que há questões civilizacionais neste país em que foi muito importante o trabalho que foi feito à esquerda com o Partido Socialista. Há bocado falávamos da eutanásia, da morte assistida. O papel, por exemplo, de Isabel Moreira, entre outras pessoas, foi muito importante. Mas devo dizer também que há no Partido Socialista, acho eu, há pessoas com quem eu tenho divergências enormes, mas há também algumas das pessoas que mais sabem sobre algumas das políticas públicas em Portugal e que devem ser ouvidas. Muito bem. Iniciativa Liberal? Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal tem dias, não é? Porque há dias em que a Iniciativa Liberal acha que é liberal nos costumes e nos direitos. E eu até estou de acordo, não é? Então vamos deixar as pessoas serem livres. E depois há dias em que desabam, sei lá, insultar mulheres em posts, assim parecendo um bocadinho chega e coisas de género. E portanto, não sei muito bem, teria de pensar. Por exemplo, quando fizemos o projeto de revisão constitucional, a defesa da autonomia da justiça foi algo que nos juntou. Ou seja, tendo nós diferenças em quase tudo, perceber que é preciso mais escrutínio sobre o Poder Judicial, mecanismos mais claros para que a justiça funcione bem, porque temos mesmo um problema em Portugal, mas que isso não passa pela subordinação ao poder político, nisso estivemos de acordo, por exemplo. Muito bem. O LIVRE? O LIVRE temos estado de acordo em muitas coisas, noutras não. Uma coisa positiva. Tem muitas coisas positivas. O problema é que agora pode parecer que estou... Não, mas uma característica, pode ser uma coisa mais ampla, na verdade. Por exemplo, há um projeto que para mim foi sempre muito importante, tinha a ver com os transportes públicos. Quando nós fizemos um acordo em Lisboa com o Partido Socialista, foi uma parte do acordo que nunca ficou resolvida e ficou ali, mas vamos ter que resolver isto depois a nível de governo, tinha a ver com os passos dos transportes nas áreas metropolitanas. Os passos de transportes eram caríssimos. Não havia passos de concelho e passos metropolitanos, muito menos passos de família, não existia nada, nem gratuitidade para estudantes, não existia nada quando esta discussão começou. E nós conseguimos, do ponto de vista metropolitano, avançar imenso. E depois houve uma proposta que nós fizemos e que na altura não conseguimos, que tinha a ver com os comboios no país todo e que o PS não quis e chumbou. O Passo Verde. E que mais tarde o LIVRE conseguiu aprovar. E, portanto, há até uma continuidade da política de transportes, digamos muito assim, bem, que eu acho que é muito importante. Agora um bocadinho mais rápido, só o PCP? O PCP, repare... O PCP tem estado nas lutas fundamentais do trabalho. Há uma luta que foi feita já agora pelo PCP, pelo resto da esquerda também, mas o PCP teve uma importância grande nisto, é preciso dizê-lo, que às vezes em momentos muito complicados, e pela CGTP, porque agora também se diz muito mal da CGTP, foi para acabar com o trabalho infantil em Portugal. E nunca ninguém me diga que nós estamos condenados a uma economia em que nos puxa para baixo. Nos anos 80 parecia impossível uma economia em que não existisse trabalho infantil, e ele acabou. E exemplos como esse mostram-nos como é importante estar do lado certo e ter coragem para fazer essa luta, sabendo também atualizar a luta aos tempos em que vivemos. Então, CDS? CDS. Algumas pessoas do CDS são das intelectualmente mais interessantes com que eu debati, mesmo estando do lado oposto. Isto é uma boa característica. Sim. Neste momento não sei se estão lá ainda. Mas... Agora um partido que conhece mal, o Bloco? O Bloco de Esquerda, sou muito suspeita para falar do Bloco. Acho que o Bloco mudou o país. Mudou mesmo. Porque mudou a forma como nós encaramos a política. E a política passou a ser muito mais sobre a capacidade que tem de responder ao país. E mesmo quando os momentos são complicados do ponto de vista eleitoral, acho que não há ninguém que não saiba que o Bloco nunca ficou à espera que a sociedade estivesse preparada para fazer uma luta que fosse justa. E também nunca esteve à espera que fosse fácil para propor pontos que pudessem mudar o país no tempo das nossas vidas. Também faltam só dois, PAN? O PAN, eu acho que a questão dos direitos dos animais é muito importante. Há bocado comentava convosco em off, não se fala disto nesta campanha, porque uma das primeiras coisas que eu fiz no Parlamento, na altura também ainda não existia PAN, foi defender que a RTP não devia passar touradas, porque era o financiamento público à tourada, mas porquê é que nós financiamos? E a ideia de que a tourada é cultura. Como a tourada é cultura? Que coisa horrível, não é cultura. A cultura é o que nós somos. E neste momento da nossa civilização, felizmente, nós já evoluímos o suficiente para percebermos que infligir sofrimento a um animal não é cultura. Eu acho que o PAN
ter essa bandeira é importante do ponto de vista do avanço civilizacional. E lá está a meter um assunto também na agenda do dia, não é? Não é que o assunto não fosse tratado, ou seja, ainda não havia pano, nós tratávamos das touradas, dos animais selvagens não poderem estar nos circos, sobre testes em animais. Ou seja, a criminalização dos maus-tratos animais foi uma medida do PAN, feita na altura por André Silva. Sim, ainda que a lei depois até tenha sido feita pelo PSD, mas o tema é trazido. Mas o tema é trazido, sim, portanto, acho que para mim é uma causa que é importante e é uma causa dessa civilização, nós sermos melhores. Para terminar, os madeirenses do JPP. Os madeirenses do JPP tiveram um papel importante, acho eu, na denúncia de um regime de favores na economia da Madeira. Confesso que os acho ultimamente talvez mais próximos de um modelo parecido com aquele que cresceram a criticar, mas reconheço-lhes isso numa região em que é muito, muito difícil ser oposição, e eu tenho muito respeito por quem fez oposição a uma das regiões que tem menos condições democráticas em Portugal. Aliás, basta ver a forma como os jornalistas são tratados. Muito bem, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado, Catarina Martins, por ter vindo conversar connosco. Boa campanha e boa sorte. Obrigado a Joana Marques Braz e ao José Miguel Saraiva. Do Geração V é uma parceria entre o Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estar desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana com outro candidato.